Fala galera, professor Jorjão aqui da Humanas em Foco, mais uma vez respondendo aqui uma lista de exercícios especialmente para vocês. Hoje nós vamos responder a lista de número 3 do módulo 2 com conteúdos referentes à história geral, especificamente ao mundo romano. A questão de número 16 da lista aí de número 3 é uma questão da Unesp de 2018 e ela começa com a interpretação de um mapa. É um mapa centralizado ali no mar Mediterrâneo, mostrando partes do norte da África, mostrando a Europa Central e mostrando ali partes do Oriente Médio. O enunciado da questão diz o seguinte: o mapa do Império Romano na época de Augusto, 27 a.C. a 14 d.C., demonstra. Então, Augusto vai ser o primeiro imperador romano. O governo dele vai de 27 a.C. a 14 d.C. E o mar Mediterrâneo era um ponto muito importante para a economia dos romanos. Era por ali que circulava um comércio marítimo de especiarias, de escravos e de outros produtos. Era tão importante que era chamado de Mare Nostrum, o nosso mar, em latim. E a gente vai observar agora a leitura das questões. Na letra A nós temos a dificuldade das tropas romanas de avançar sobre os territórios da África e a concentração dos domínios romanos imperiais no continente europeu. Olha, se observar o mapa, a parte que está sombreada compreende 3 continentes: Europa, África e Oriente Próximo. Então, eu vou acreditar que essa parte é o Império Romano. O Império Romano que se estendeu ali da região da Inglaterra, na fronteira com a Escócia, até as regiões do Oriente Médio. Nós não vamos ter essa dificuldade das tropas romanas. Lembrando da conquista de Augusto sobre o Egito. Lembrando da conquista romana sobre Cartago, ainda na República, na região que hoje é a Tunísia. Nós cortamos a letra A e faremos a leitura da letra B, que diz o seguinte: a resistência do Egito e de Cartago que conseguiram impedir o avanço romano sobre seus territórios. Nós também vamos marcar isso como incorreto. Roma dizimou, conquistou essas duas sociedades no seu período expansionista. Na letra C nós temos a conformação do maior império da antiguidade e a imposição do poder romano sobre os chineses e indianos, coisa que está incorreta por 2 motivos. Os romanos não foram o maior império da antiguidade, em área, os persas chegam a superá-los, e eles não conquistaram nem a China, tampouco a Índia. Na letra D nós temos a iminência de conflitos religiosos resultantes da tensão provocada pela conquista de Jerusalém pelos cristãos. Nós não vamos evidenciar esse fato específico nesse período de tempo, isso está incorreto, o que nos leva para a letra E, que diz a importância do mar Mediterrâneo para a expansão imperial e para a circulação entre as áreas de hegemonia romana. Na questão de número 16 da lista 3, nós marcaremos a alternativa E como alternativa correta. Vamos fazer a leitura da questão de número 17, uma questão da UPE, que pede para que você observe a imagem que segue. A imagem, segundo o enunciado, retrata um pedestal romano encontrado em Mainz, na Alemanha, no qual se observam 2 cativos, 2 escravos, acorrentados. Essa imagem representa as seguintes características sociopolíticas da Roma Antiga. Então nós vamos buscar as características da Roma Antiga associadas à escravidão que podem ser vistas na imagem acima. Na letra A nós temos o apurado trabalho escultórico das populações eslavas. Isso está incorreto, a gente não quer evidenciar a técnica artística dessa escultura, nós estamos evidenciando o flagelo da escravidão. Na letra B nós temos a crítica à instituição da escravidão pela religião oficial romana. Isso também está incorreto. A religião e o governo romano exaltavam e faziam uso sistemático da escravidão, sem nunca questioná-la. Na letra C nós temos a difusão e a importância do trabalho escravo na sociedade romana, alternativa que nós marcaremos como verdadeira. O trabalho escravo na sociedade romana era amplamente difundido e utilizado. Por isso que nós categorizamos Roma dentro do modo de produção escravista. Vale anotar esse termo para que não tenha dificuldade aí na hora da sua prova. Na letra D nós temos o racismo da cultura romana, especializada na escravidão negra africana. Essa alternativa está incorreta, visto que o uso sistemático de escravização africana ocorreu aqui na América, ali na Idade Moderna. A escravidão romana ela era menos racial, ela era baseada, primeiro, em dívidas hipotecárias, ou em conquistas militares.
sem distinção aí de raça, sem distinção aí de cor. A escravidão, infelizmente, se puder usar esse termo, era democrática. Ela atingia a todos os estratos da população sem nenhuma distinção. Na letra E nós temos o respeito com que as populações conquistadas pelo Império era tratada. Isso também está incorreto. Nós não podemos assumir que um império, uma república que conquiste e escravize as pessoas, tenha um tratamento respeitoso para com elas. Na questão de número 17, nós marcamos a alternativa C e nós faremos a leitura da questão de número 18. É uma questão difícil, uma questão da FUVEST de 2018. O texto diz o seguinte: os impérios helenísticos, amálgamas ecléticas de formas gregas e orientais, alargaram o espaço da civilização urbana da Antiguidade Clássica, diluindo-lhe a substância. De 200 a.C. em diante, o poder imperial romano avançou para leste, e, nos meados do século II, as suas legiões haviam esmagado todas as barreiras sérias de resistência do Oriente. O texto, que foi retirado do livro Passagens da Antiguidade ao Feudalismo, do historiador Perry Anderson, diz o seguinte, que o Oriente foi conquistado primeiro pela expansão helenística, encabeçada ali por Alexandre o Grande. Posteriormente, foi conquistado pelos romanos. E, a partir daí, nós temos uma orientalização do Império Romano e nós temos uma difusão da chamada cultura clássica para diversas regiões do norte da África e do Oriente Próximo. Vamos fazer a leitura das alternativas, né? Na região das formações sociais gregas, letra A autonomia das cidades-estado manteve-se intocável, apesar da centralização política implementada pelos imperadores helenísticos. Essa alternativa está incorreta. A autonomia de cidades como Atenas e Esparta foi dilapidada a partir da conquista macedônica e a partir da posterior conquista romana. Na letra B nós temos: essas formações e os impérios helenísticos constituíram-se com o avanço das conquistas espartanas, no período posterior às guerras do Peloponeso, no final do século V a.C. Também está falsa. A gente só pode falar de helenismo a partir da figura de Alexandre o Grande, que conquistou cidades como Esparta, e não Esparta como figura de conquistação, como figura conquistadora. Nós cortaremos a alternativa B, e a leitura da letra C vai ao seguinte: a conquista romana caracterizou-se por uma forte ofensiva frente à cultura helenística, impondo a língua latina e cesseando as escolas filosóficas gregas. Essa alternativa também está incorreta. Os romanos eram maravilhados, eram grandes reprodutores da cultura grega, não fazendo, como diz a questão, ofensiva, não enfrentando essa cultura, e sim adotando e reproduzindo-a. Na letra D, nós temos o Oriente tornou-se área preponderante do Império Romano a partir do século III d.C., com a crise do escravismo, que afetou mais fortemente sua parte ocidental. Essa alternativa está verdadeira. Roma passa por uma crise do escravismo ali na altura do seu baixo império, o que faz com que o núcleo populacional e econômico seja transferido para uma segunda capital, Constantinopla. Eu vou ter, a partir de 395, do ano de 395, dois impérios, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente, com sede em Roma, vai cair no ano de 476. Já o Império Romano do Oriente, posteriormente chamado de Império Bizantino, vai permanecer até o ano de 1453. Então é correto afirmar que o Império vai se transferir, vai ter como área preponderante a parte oriental. A letra D está correta e nós faremos a leitura da alternativa E, que diz: os espaços foram conquistados pelas tropas romanas na Grécia e na Ásia Menor em seu período de apogeu devido às, sublinhe comigo, as lutas intestinas e as rivalidades entre cidades e estados. A alternativa E está incorreta. As lutas internas, intestinas, e as guerras entre cidades e estados facilitaram a conquista macedônica sobre as cidades gregas, e não a conquista romana. A letra E está incorreta. Na questão de número 18, nós marcamos a alternativa D. Faremos a leitura da questão de número 19. É uma questão da PUC de São Paulo, de 2018. E a questão diz o seguinte: considere os textos abaixo. Amúlio expulsa seu irmão e apodera-se do trono. Depois deste crime, cometeu outro. Ele extermina todos os filhos varões do irmão e, sob o pretexto de honrar sua sobrinha, Réia Sílvia, colocando-a entre as vestais,
ele tira toda a esperança de se tornar mãe, condenando-a à virgindade perpétua. Mas acredito que o destino estava encarregado da fundação de uma cidade tão poderosa. Por favor, faça o destaque no trecho. Eu acredito que o destino estava encarregado da fundação de uma cidade tão poderosa. Era a ele que cabia lançar os alicerces deste vasto império que iguala o dos deuses. Também faço destaque no termo iguala a dos deuses. Perceba que, apesar da cidade ter sido fundada na base de um crime que é descrito no texto, o autor atribui ao destino e à vontade dos deuses a importância ou a regulamentação aqui dessa questão. No segundo texto, nós temos: os romanos foram honrados em quase todas as nações. Impuseram as leis de sua hegemonia a muitos povos. Hoje, as letras e a história celebramos-nos em quase todas as raças. Não tem motivo para queixar-se da justiça do Deus supremo e verdadeiro. Eles receberam sua recompensa. Os judeus, que tinham morto Cristo, foram justamente entregues aos romanos para a glória destes. Aqueles que, pelas suas virtudes, procuraram e obtiveram a glória terrestre, deviam vencer aqueles que, com seus enormes vícios, mataram e recusaram o dispensador da verdadeira glória e da cidade eterna. Ou seja, novamente, o autor atribui um caráter divino, um caráter teocrático, religioso às questões políticas. Ele fala das leis, mas ele fala também da importância dos vitoriosos que exaltaram a glória de um Deus ou de determinado Deus. Faremos a leitura do enunciado da questão. Os textos foram escritos por cidadãos romanos em diferentes épocas e tratam momentos distintos da história de Roma. No entanto, eles concordam que, letra A dominação militar de Roma sobre outros povos não seria duradoura. Isso é falso. Eles acreditam que o poderio militar de Roma seria, em determinado momento, questionável ou não. Eles não conseguem chegar em um acordo em relação a isso. Na letra B nós temos: o poder de Roma dependeu da conquista militar e da aceitação das leis. Isso também é falso. Apesar de mencionarem as leis, eles colocam elas em segundo plano. Eles dizem que a aceitação do poder de Roma parte por outro fator. Na letra C nós temos: a explicação para o imenso poderio romano é de ordem religiosa. E, apesar de serem escritos em períodos diferentes, os textos concordam que o poder de Roma deriva da ordem religiosa, do poder divino. A letra C está correta, e o erro da letra D é o seguinte, olha: o crime e os vícios dos fundadores de Roma foram os fundamentos do império. Essa alternativa está incorreta, os autores não conseguem concordar com essa afirmação, e na questão 19, nós marcaremos a alternativa C. Continuando a resolução da lista 3 do módulo 2 aqui da Humanas em Foco, a gente pode fazer a leitura da questão de número 20, uma questão de 2018, que começa falando sobre o filme Gladiador. Atente à leitura do texto. Gladiador é um filme de 2000, dirigido por Ridley Scott e estrelado por Russell Crowe, que interpreta o general Maximus Decimus Meridius. Chamado de espanhol no filme, que é traído quando o ambicioso filho do imperador, Cômodo, mata seu pai e toma o trono de Roma. Reduzido a um escravo, Máximo ascende através das lutas de gladiadores para vingar a morte de sua família e do antigo imperador Marcos Aurélio. A partir da sinopse acima e de seus conhecimentos de história, marque a alternativa correta. É fundamental que a gente destaque um termo bem específico que está aí no texto, o termo imperador, o termo trono. Porque aqui a gente já vai direcionar os nossos raciocínios para o Império Romano. E a gente vai descartar a monarquia, a gente vai descartar a república como períodos históricos possíveis de serem cobrados aqui nessa questão. Lembrando que a história de Roma é dividida em 3 grandes períodos de governo. A monarquia, que vai de 753 a.C. a 509 a.C., você tem a República, que vai de 509 a 27 a.C., ou antes do presente, se você preferir essa terminologia. E nós temos o Império, que vai de 27 antes do presente a 476 depois de Cristo, ou também chamado de Era Comum. Esses 3 períodos, nós podemos eliminar 2 a partir da leitura do texto. É fundamental fazer sempre a leitura do texto. Vamos à leitura das alternativas. Na letra A nós temos: o filme é ambientado à época da monarquia. Faça um destaque na palavra monarquia e nós já podemos duvidar dessa questão. Nós já podemos marcar a alternativa A como incorreta.
O filme é ambientado na época da monarquia romana, fase do auge da expansão territorial de Roma e dos conflitos com os cartagineses conhecidos como Guerras Púnicas. Na letra B nós temos a obra de Ridley Scott trata da fase da República Romana, período em que o Senado era a principal instituição e era responsável pela realização da política externa de Estado. Também está falso, quando ele fala República, né? Nós vemos que na sinopse se fala do Império. Na letra C nós temos Gladiador, trata da transição da Pax Romana, fase do auge do Império, que se encerra com o governo de Marcos Aurelius, o imperador filósofo, para um período de sucessivas crises, o qual culminou com a queda do Império Romano Ocidental no século V. A alternativa C está correta. Depois do assassinato de Marcos Aurelius, nenhum imperador romano, a gente pode falar de maneira geral, teve um governo estável. Nós vamos ter sucessivos golpes de Estado, sucessivos assassinatos de imperadores, o que faz com que Roma, como um todo, caia em uma sequência de desestabilização. É o período chamado de Baixo Império, que é muito bem destacado nessa alternativa C, a alternativa correta da questão de número 20. Vamos fazer a leitura das demais alternativas. Na letra D nós temos, a película narra o cotidiano de gladiadores na Grécia Antiga. Opa, pode marcar Grécia Antiga. Época marcada pela organização política em polis, ou seja, cidades-estado, que não se submetiam à autoridade de um império, daí os sucessivos atritos entre gregos e romanos. Alternativa incorreta, né? Essa letra D, porque a gente está falando de Roma e não de Grécia. E na letra E nós temos, o gladiador retrata o Egito Antigo e seus tradicionais combates de gladiadores, sendo que estes eram integrantes da nobreza, que acreditava que a morte em batalha lhes garantia uma posição privilegiada após a morte. Alternativa também incorreta, por não se tratar do Egito e por não tratarmos de nobres nesse texto, e sim de escravos que eram forçados a lutar em lutas sangrentas. Na questão de número 20, nós marcamos a letra C e faremos a leitura da questão de número 21, da Faculdade Pequeno Príncipe, que diz assim, leia abaixo o trecho descrito por Tácito acerca do Império Romano. Aos que pereciam, acrescentaram-se zombarias. Alguns, cobertos por peles de animais, foram estraçalhados por cães e pereceram, ou eram pregados a cruzes. Por favor, destaque pregados a cruzes. E, por vezes, queimados para servir de iluminação noturna, quando a luz do dia havia expirado. Nero ofereceu seus jardins para o espetáculo e ofereceu jogos de circo, misturando-se entre o povo em trajes de condutor de carro ou conduzindo o carro. Por isso, embora a condenação fosse contra culpados e merecedores dos piores castigos, entre o povo surgiu pena para com eles, como se não estivessem morrendo por utilidade pública, mas devido à crueldade de um só indivíduo. No enunciado da questão nós temos, o texto expõe atitudes polêmicas de Nero, imperador romano, que teriam sido direcionadas contra. Então, o texto evidencia pessoas sendo queimadas em cruzes e uma espécie de vingança pessoal do imperador, que deixava de agir como figura pública e manifestava o seu próprio ódio, o seu próprio preconceito a um determinado grupo. Nós vamos ver que grupo seria esse. Na letra A nós temos escravos, mortos em lutas de gladiadores e outros espetáculos públicos dentro de sua nova política de pão e circo, como forma de alienar a população de seus problemas cotidianos. Primeiro ponto, a política de pão e circo não era exclusiva de Nero, não era novidade. E nós não vamos ver esse tratamento direcionado a escravos, e sim a um grupo específico de cidadãos. Na letra B nós temos povos bárbaros, que continuavam a adorar seus deuses familiares e não aceitavam o culto ao imperador e aos deuses do panteão romano, coisa que é falso também. Nós não vamos ter esses povos bárbaros sendo massacrados, estraçalhados por cães nos espetáculos romanos. Nós vamos ter um grupo específico, que são os cristãos. ênfase nas cruzes que pegavam fogo, nas cruzes queimadas para iluminar a noite. Na letra C nós temos estrangeiros, vistos como uma ameaça pelos romanos, graças às constantes invasões e saques que proporcionavam contra o Império. Alternativa incorreta também, esses saques não eram constantes na época de Nero. Na letra D nós temos rebeldes, cidadãos romanos que foram condenados por delitos contra órgãos estatais e punidos exclusivamente com a violência pública como forma de expiar seus crimes. E isso é falso também, porque nós não temos mais uma violência pública, nós temos agora a expressão de uma violência privada, a violência do próprio imperador Nero. E nos resta a alternativa E, que é a alternativa correta aqui da questão 21, que diz: cristãos, perseguidos por não aceitarem a divindade do imperador e por recusarem o uso da escravidão, tão importante dentro do sistema econômico romano. A alternativa E está correta e, na questão de número 21, o gabarito fica sendo a letra E.